Boa noite. O nosso tema sobre o nosso trabalho é sobre reforço das fundações e o grupo ele é composto por Gabriel Lucas, Laura Rodrigues, Lorena Borges, Maria Eduarda Cândido e Renata Cristina. A gente vai estar iniciando falando sobre as fundações. Por quê? Da gente estar, né, antes de uma obra, aliás, iniciar, entrar com algum tipo de reforço, primeiramente a gente faz as fundações. E como que o que é uma fundação, na verdade, né? Essa fundação, ela é a parte mais importante numa obra, na construção. Por quê? Ela é o alicerce necessário para que as obras se mantenham resistentes e que o tempo, né, com o tempo não haja rupturas na estrutura. E qual a utilidade, no caso dessas fundações? Ela é para transmitir, né, ou seja, ela distribui as cargas de uma edificação para o solo. E como eu escolho, né, essas fundações? Porque não é simplesmente eu pegar, iniciar uma execução de uma obra e sair pesquisando e procurar qual fundação que é mais importante para mim estar executando. Não. Eu preciso, através dela, eu preciso avaliar o solo. Com essa avaliação do solo, né, e com os projetos que são executados através dessa obra, a gente pode, né, delas o tipo de fundação que seja melhor para a execução da obra. Pode passar, por favor. Então, a gente tem alguns tipos de fundações, né? A nossa equipe, a gente destacou alguns, né? E dentro delas, a gente tem a fundação rasa, a sapata isolada, sapata corrida, bloco de fundação, radier, fundação profunda ou indireta, a estaca, tubulões e caixões. Pode mudar, Gabriel, por favor. Então, delas, a gente destacou, na verdade, as principais que é utilizada em algumas obras, né? Através dos projetos que são executados, a gente pega esses projetos e deles a gente consegue verificar em cada situação, ou seja, se for numa residência, se for em condomínios, normalmente essas fundações a gente usa muito mais em condomínios. Por exemplo, a gente tem a fundação rasa, né? Essa fundação rasa, ela é feita através manual. Normalmente, a gente faz ela manualmente. Ou seja, os próprios colaboradores daquela obra acabam fazendo essa fundação rasa. Pode mudar, Gabriel, por favor. Então, a gente tem um exemplo aí, basicamente, que é feito, né, numa execução, numa fundação, que seria sapata, execução de sapato. O que seria exatamente essa execução de sapato? Vocês podem até verificar aí pela foto, né, que foi colocada, que são basicamente caixas mesmos, montadas, né, feitas escavações manualmente, essas escavações, e nessas escavações, após ter feito, né, igual a gente está apresentando essa imagem aí, e nessas escavações a gente entra com armações. Das armações a gente entra com a concretagem. E após de feito tudo isso, aí a gente entra com mais um tipo de fundação, né, que é até bom fazer essa observação, que seria o cintamento, porque em cima disso aí a gente entra com o cintamento para a gente iniciar a execução, né, de um prédio. No caso dessa imagem aí, seria um prédio que a gente fez de 4 andares. Pode mudar, Gabriel, por favor. Essa aí, eu acho muito interessante essa fundação, porque eu posso considerar essa fundação aí como uma fundação, eu posso fazer ela tanto mecanizada, mas também eu posso fazer ela como manual. Essa foto aí, no caso, ela é manual. Por que ela é manual? Ela é um tubulão que foi feita essa fundação. Esse tubulão ele foi feito mais ou menos uns 8 metros de fundura abaixo da terra, que é uma fundação para uma base de um castelo d'água, ou seja,
ou é castelo d'água, ou normalmente o pessoal conhece como uma caixa d'água mesmo. Ela é colocada normalmente em condomínio. Então, assim, vale lembrar que esse tipo de atividade que é executada, né, essa fundação que foi executada aí, ela é com totalmente segurança. Vocês podem até ver aí na foto, né, os equipamentos de proteção individual aí, até mesmo para estar protegendo esse colaborador, né? Porque por ser abaixo da terra, tem os gases, né? Então ele fica o tempo todo lá, ele só sai para descansar. E essa fundação, a gente considera ela como uma fundação profunda. Pode mudar, Gabriel, por favor. Essa aí, ela é uma hélice contínua com lança de bomba de concreto. O que significa essa hélice contínua? Isso aí, vocês podem estar observando que ela é basicamente um caminhão, né, gigante, né, mesmo. Vocês podem ver que é como se fosse um caminhão gigante. Porém, ela tem um trado. O que significa esse trado? Se vocês observarem nele aí, ele parece que ele tem como se fosse um parafuso gigante no meio. Ele vai o quê? Ele vai furar, escavar, totalmente mecanizado. Nesse momento aí, dessa fundação aí, eu não utilizo as pessoas, eu não utilizo o colaborador para fazer essa execução dessa atividade. Eu utilizo ele apenas para fazer a retirada da terra, que é retirada da escavação. Só que essa, no caso, que é a hélice contínua, com lança de bomba de concreto, ou seja, ao mesmo tempo que eu furo a minha escavação, o meu tubulão, ao mesmo tempo, eu já faço a concretagem dela, com o caminhão de concreto. Feita essa concretagem, eu já entro depois que eu fiz toda essa concretagem, eu já jogo o concreto junto e eu já entro com a minha armação pronta já. E já encaixo ela juntamente com esse concreto, para quê? Aí ele seca e depois é onde que eu começo a entrar com a fundação que é necessária nesse local. Pode passar, Gabriel, por favor. Essa, no caso aí, ela já é um pouco mais diferente, porque isso é uma fundação de trado mecanizado. Vocês podem observar que é meio que parecida com a hélice contínua. Só que a diferença de um pelo outro é o seguinte, o trado mecanizado, eu não lanço concreto nele. Eu simplesmente furo, eu simplesmente faço a escavação, aliás, né? Conforme vocês podem até observar aí, nas duas imagens que a gente tem, uma imagem é o trado fazendo esse furo e a outra imagem já é o furo pronto. Depois de todo esse processo feito, eu faço o quê? Eu entro com a minha armação pronta novamente, ela vai estar pronta, e encaixo ela dentro desse buraco aí, ó. Feito isso, eu entro ou com uma bomba-lança, ou até mesmo, pode ser manual mesmo, os funcionários vêm e vão jogando concreto dentro desse buraco até uma determinada ponto que precisa. Lembrando que tudo isso não é feito de cabeça, de forma alguma. Tudo isso a gente precisa seguir projeto. Porque até mesmo pode até acontecer de não ter compatibilidade entre o projeto e as próprias fundações. É onde que precisa ser elaborada, às vezes é por isso que pode haver algum tipo de alteração, por isso que esse tipo de atividade, esse tipo de fundação, aliás, né, é necessário a gente fazer com muita responsabilidade, até mesmo para não fazer errado. Porque se você faz um furo em um local errado, uma determinada situação errada, como você vai fazer levantamento, por exemplo, nesse caso aí, de um prédio, se você não fazer exatamente onde que precisa, colocar exatamente o concreto necessário, a armação necessária que precisa. Pode mudar, Gabriel, por favor. Agora, essa aí já é um outro tipo de fundação, que também é muito utilizada, porém, esse tipo de fundação que é utilizada, ela é mais para obras de porte maior, de porte grande, sobre isso. Que é o quê? A Fundação Batistaca. O que é essa Fundação Batistaca?
Vocês podem observar que todos os três, né, na verdade, a hélice contínua, o trado e esse bate-estaca, é meio que o equipamento, né, esse equipamento pesado aí, é meio que parecido. Só que a diferença é que cada um, vocês podem ver que cada um tem a sua finalidade um pouco diferente. Esse, no caso, do bate-estaca aí, o que acontece nele? Ele já tem o pilar, a gente pode considerar como se fosse um pilar, né? Nesse pilar, o pessoal chama isso muito de martelo, né? Porque o martelo é meio que parecido você pegar, por exemplo, um prego e bater na parede até esse prego afundar na parede. É o que acontece com essa batistaca. Você tem o pilar e você precisa bater né, essa parte vermelhinha aí, se vocês observarem, esse pedacinho vermelhinho aí do equipamento, é exatamente esse pedacinho que vai batendo, né? Obviamente, você vai batendo ele da forma como o equipamento te pede lá, né? Tem todo o painel, tudo bonitinho lá. E esse martelo aí que vai batendo, é uma curiosidade bem interessante, ele pode pesar de 600 a 7.000 quilos. Depende muito da estrutura que você vai precisar bater. E nisso, o que acontece? À medida que você vai batendo esse martelo, né? Eu falo que é como se fosse um pilar. À medida que você vai batendo esse martelo nesse pilar, ele vai cravando até chegar no solo, até um determinado ponto. E como que é feito isso? É o que eu acabei de falar anteriormente. Ele precisa... Não, volta para a gente, por favor, Gabriel. Isso, obrigada. Ele precisa ser todo mecanizado dentro. Ele tem um painel lá, que através daquele painel, ele vai até a medida certa que é necessária. Pode mudar, Gabriel, por favor, agora. Então, gente, essa é a parte da fundação, né? O que eu finalizo isso? Que eu lembro que para fazer todo esse processo da fundação, o início, que é basicamente o início de qualquer obra, né? Então, através disso, você precisa ter, com certeza, um conhecimento técnico, tá? Profissional habilitado totalmente. Por que isso? Igual se vocês observarem, a gente está trabalhando com todo equipamentos pesados. Pensa se eu pegar qualquer tipo de profissional ou uma pessoa que não tem nem noção daquele serviço, daquele tipo de fundação que é necessário fazer, as medidas que precisam ser feitas certinho, e a pessoa não souber. É o que eu comentei, a compatibilidade dos projetos, né, e os programas de manutenção daquele equipamento, que eu falo que também é um dos pontos, porque muitas das vezes a gente está executando esse tipo de atividade, e o que acontece com esse tipo de atividade? Às vezes tem peças, se você não tem uma manutenção, né, contínua desses equipamentos, não verifica todo, não faz o checklist desse tipo de equipamentos, por exemplo, ele pode quebrar. Nele quebrar, ele pode prejudicar a fundação que está sendo feita naquele momento e até mesmo gerar um acidente gravíssimo, né? Por mais que é todo mecanizado, por mais que quando você executa um tipo de atividade desse, você não pode ter colaboradores ao redor. Mas mesmo assim, a gente tem que ter essa manutenção desses equipamentos 100%. Então, assim, para iniciar qualquer tipo de obra, né, a gente precisa primeiramente iniciar com essas fundações. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os reforços em fundações. Antes de começar a falar sobre os reforços, eu gostaria de relembrar o que a Renata falou agora há pouco, sobre o que a gente tem que fazer antes de começar a construção da obra, começar a execução. A gente tem que sempre buscar fazer um estudo prévio do solo, para ver qual tipo de solo que é, para a gente definir qual tipo de fundação que a gente vai usar, fazer um estudo das cargas que vão ser aplicadas ali, para a gente ter certeza de escolher um tipo de fundação
o tipo de fundação certo e o mais indicado para esse tipo de construção, para que não ocorra no futuro possíveis falhas, possíveis erros na fundação que podem prejudicar o edifício como um todo. Mas é aí que entra os reforços em fundações. Mas o que são esses reforços? Esses reforços, eles são qualquer tipo de intervenção ou substituição em uma estrutura, ou fundação, no caso. Então, quando aquela fundação apresentar algum tipo de falha, ou começar a ceder um pouco de um lado, independente do motivo, seja por ter ampliado a área, a fundação não está aguentando tanta carga mais, a gente tem a opção de fazer um reforço, seja ele aumentando a área de amplitude da fundação, aumentando a fundação, né? E fazendo os reforços necessários para que a fundação aguente. E qual o objetivo dessa fundação? Essa fundação tem como principal objetivo nos dar mais segurança, deixar a fundação mais segura e, e também prevenir que aconteça maiores falhas, seja com o edifício ou estrague alguma coisa. Então, o principal objetivo desse tipo de reforço é a segurança e aumentar a vida útil do edifício, da edificação que a gente está falando. Eu vou falar sobre os fatores para execução. Os fatores mais comuns para execução são a ausência de fundação, má execução da fundação inicial ou pelo acréscimo de carga da função de ampliação, campanha de investigação crotec- crotécnica mal executada, que é a insuficiência ou má qualidade da execução. Por se tratar de trabalhos, muitas das vezes, em locais de difícil acesso, em fundações da obra já executada, é comum a execução de estaca-raiz, preço-ancoragem, microestaca ou injeção de calda de cimento com reforço de fundação. O primeiro passo para definir a abordagem é avaliar o grau de urgência. Em obras emergenciais, uma possibilidade bastante explorada é a combinação de dois sistemas de reforço, um previsório para interromper o recalque e outro definitivo para corrigir a fundação, para a correção das fundações. A fundação grotécnica também interfere na escolha do método de esforço. Solos com camadas espessas de argila orgânica muito mole pode inviabilizar a execução de algumas técnicas. Só complementando o que a Maria Eduarda falou aí, também é necessário levar em conta as condições de acesso de equipamento até a obra. Vou falar um pouco sobre as estacas raiz. Entre as soluções, as ideias para o reforço das fundações, estão as estacas raiz, chamadas também de microestacas. Elas são moldadas em loco, que chama, não sei como é que pronuncia direito. Elas são executadas pela perfuração rotativa ou percussiva, revestida integralmente, no trecho em solo por tubo metálico. Dependendo do equipamento, pode ser utilizadas estacas para serem executadas em ângulos diferentes, na vertical de 0 até 80 graus. Agora, as estacas mega, também podem ser conhecidas como estaca de reação. Elas representam outra opção para o reforço das fundações. E essa técnica se baseia no uso dos elementos pré-fabricados, escavados no solo com o emprego de macacos hidráulicos, esse tipo de ferramenta. Algumas vantagens.
evitar a injeção de água ou a nata no cimento, a rapidez na aplicação, é possível cavar de 4 a 5 estacas com profundidade de 10 metros por dia, a possibilidade de escavação das estacas inclinadas, escavação de estaca em qualquer tipo de composição de subsolo, seja arenoso, argiloso, com lençol freático ou até sem. Quando a obra exige aumentar a capacidade de carga das sapatas ou dos tubulões, outra solução é aumentar a área de apoio. Essa técnica consiste em ampliar a seção do elemento da fundação com um enxerto de concreto. Isso ajudaria muito. Então, seguindo com o chumbamento, né, de ferragens e da aplicação de resinas colantes para garantir a aderência do concreto novo ao antigo. Esses aqui são alguns exemplos, ó, da vantagem. Essa aqui é a possibilidade das estacas inclinadas. Eu vou falar agora como contratar ou como escolher o melhor empresa ou o melhor profissional. Primeiro, a gente deve privilegiar um fator muito importante, que é o conhecimento técnico. O profissional ou a empresa encarregada dessa função deve analisar as características de arquitetura, os carregamentos da estrutura e as propriedades do solo. Também deve ser consideradas as questões de segurança, técnica de execução, cronograma e custo. A empresa contratada ou profissional, né, deve dispor de pessoas especializadas com grande experiência na execução do serviço, além de ter programas para manutenção dos equipamentos que vão ser utilizados, tem que ter muita responsabilidade fiscal e também trabalhista. E um grande destaque também é que a empresa ou profissional que tiver mais atualizado às novas tecnologias, ao assunto, ter mais prática, essas coisas, tiver um entendimento maior, ele sempre vai sair na frente por essas questões, né? Saber mais, entender sobre o assunto, ter realizado muitos outros serviços. Então, antes de escolher o profissional, você tem que ver todos esses fatores e o cliente tem que sempre estar junto, participando, porque, né, ele vai contratar, então ele tem que ver qual o melhor profissional, a melhor empresa que vai encaixar nos quesitos que ele vai querer, né? Como custo, orçamento, até mesmo outras coisas, né? A critério da pessoa mesmo. Então é isso, gente. Estamos finalizando. Muito obrigada.